A paz de Cristo, meus amados irmãos. Daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, pequeno de Deus, diretamente de Angola. Eu vim trazer uma palavra, uma mensagem, diretamente, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Mas antes, porém, eu gostaria de fazer uma oração para a glorificação e para a honra do Espírito Santo. Eterno Deus, eterno Pai, Rei da glória, Criador dos confins e também da terra. Pai, graças eu te dou, Jeová, te exalto, te bendigo e glorifico o teu santo e poderoso nome. Senhor, e eu oro e peço para que esta palavra venha alcançar nações, vidas, venha alcançar, ó Pai, todos aqueles que se disponibilizarem a ouvir aquilo que o Senhor pretende falar e ensinar para o teu povo. Pai, no nome de Cristo Jesus, remova a surdez espiritual, cegueira espiritual por meio desta palavra e prepara o coração desta vida que simboliza uma terra, Senhor, e que esta terra seja frutífera e que venha brotar por meio da palavra do Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 2, ou capítulo 3, no seu versículo 3. Diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. No versículo 4: será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também vos foi em vão? Amada igreja, apóstolo Paulo, ele pregara para o povo de Gálatas. E apóstolo Paulo pregou para o povo de Gálatas com muito cuidado. Paulo pregou para o povo de Gálatas com muito temor e tremor. E apóstolo Paulo sabia que o povo de Gálatas, apesar de receber a palavra de Deus, mas no meio do povo de Gálatas havia aqueles que eram chamados de neófitos, aqueles que eram chamados de meninos, aqueles que outrora não carregavam o evangelho na totalidade, mas antes, porém, eram pessoas que hoje estão firmes e amanhã estão desequilibrados na presença de Deus. Então Paulo se entristeceu e Paulo falou para aquele povo: sois vós tão insensatos, de tal maneira que começaram no Espírito e estão a terminar na carne. E eu vim dizer, aleluia, para aqueles que estão a assistir esse vídeo, que muitos são crentes controlados por Satanás. Existem crentes que começaram no Espírito, existem crentes que começaram na presença de Deus, acabaram sendo governados por demônios e acabaram na carne. Glória a Jesus. Acabaram na carne porque não deram crédito na totalidade no Espírito Santo de Deus. Então tem muitos crentes meninos que por uma situação estão a sair da presença de Deus. Existem crentes meninos que por causa do casamento estão a sair da presença de Deus, que por causa da dificuldade fisiológica estão a sair da presença de Deus. São crentes meninos que não entendem a gravidade, que não entendem na totalidade a palavra do Espírito Santo de Deus. Começaram no Espírito e terminaram na carne. Começaram com Deus e terminaram com demônios, porque são crentes comandados pela sua própria mente e pelo seu próprio coração. São crentes que, mesmo estando mal, eles dizem que estão bem, mas o homem não é caracterizado como servo de Deus por causa dos dons ou por causa, aleluia, de bens materiais, mas o homem é caracterizado como homem de Deus quando vive uma vida constante na presença do Senhor. Então todos aqueles que terminaram na carne são aqueles que saíram da presença de Deus e decidiram voltar a praticar aquilo que praticavam. Aquele que bebia voltou nas práticas da bebida alcoólica. Aquele que se masturbava voltou na prática da masturbação. Aquela mulher que já deixou as vaidades voltou nas práticas da vaidade. São esses que começaram no Espírito e terminaram na carne. Aquilo que caracterizavam como pecado não caracterizam mais como pecado, sim, porque eles dizem que o evangelho para eles não faz mais sentido. São crentes meninos, são crentes desequilibrados,
desequilibrados que quando acontece problema dentro de casa, eles correm, não correm nos braços de Cristo, mas eles correm nos braços de Satanás e eles dizem: se eu tivesse no mundo, isso não poderia ter me acontecido. São crentes que terminaram na carne e não permanecem no Espírito. Você precisa compreender alguma coisa. Enquanto tiverdes a servir Deus, vai haver luta, mas luta não vem para te matar, mas luta vem para te tornar um crente equilibrado. Um guerreiro sem luta não é considerado como guerreiro. O guerreiro precisa passar na prova para ser aprovado, e ainda nós vivemos lutas pequenas, não entramos na dimensão das lutas grandes. Eu imagino, se estivéssemos no dia da grande tribulação, o que seria desses crentes meninos, esses crentes que não têm equilíbrio, esses crentes desequilibrados que começaram na oração e terminaram na fraqueza espiritual. São crentes controlados por Satanás, por isso é que eles permitem ficar uma semana com fraqueza espiritual, eles permitem ficar 2 semanas com fraqueza espiritual, eles permitem ficar 2 dias, 4 dias, 5 dias sem estar na presença de Deus, porque o diabo tem comandado esses crentes, o diabo tem habitado na mente e no coração desses homens e dessas mulheres de Deus. Você precisa permanecer no Espírito, precisa voltar para o primeiro amor, sim, assim como o filho pródigo que saiu da presença de Deus, mas ele decidiu voltar na presença de Deus, e quando ele voltou, lhe foi colocado uma nova aliança no dedo. Isso pode acontecer com você. Se você voltar na presença de Deus, você pode receber uma nova aliança, que significa uma nova amizade, um novo compromisso, mas você precisa permanecer firme naquilo que você escolheu. Glória a Deus. Termina no Espírito, porque as nossas armas não são as melissas desta terra. As nossas armas são espiritual, e para ser espiritual você precisa ter Deus na tua vida. Quando entregamos a nossa vida para Deus, Deus não vem para nos tornar meninos espiritualmente, mas Ele vem para nos tornar espiritual. Quando recebemos Deus na nossa vida, recebemos a fortaleza na nossa vida, recebemos estabilidade espiritual na nossa vida, recebemos uma força sobrenatural, e essa força inunda o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, de tal maneira que não temos mais vontade de fazer o nosso querer, mas a nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos chamou. Por isso é que Cristo vai dizendo, aleluia: todo aquele que vir após mim, nega-se a si mesmo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então todo aquele que vem para Jesus, ele renuncia a si mesmo, ele carrega a sua cruz e segue Cristo. Ele carrega a sua cruz e decide fazer a vontade de Jesus. Se esta mulher carregava o espírito de Jezabel, tinha prazer de usar vestidos curtos, tinha prazer de usar saias curtas, tinha prazer de usar roupas apertadas ao ponto de marcar o corpo, ao ponto de marcar o seio, mas desde o momento que entrega a sua vida para Jesus, ela abandona o espírito de Jezabel, ela abandona essas maquiagens, ela abandona esse sapato alto, ela abandona essas calças apertadas, porque ela tem prazer na lei de Deus. Ela começou no espírito, porque todo aquele que termina na carne, ele é comandado por Satanás, mas Deus chamou esta geração para viver aquilo que nunca viveu. Esta é a geração do arrebatamento, a geração que quando a trombeta tocar, há de ser arrebatada. Então é tempo de acordar, é tempo de levantar, é tempo de voltar a fazer a vontade do Senhor. Lepro shalabadagaia, rianda la prova subriandarai, rica labadagashaya. São tantas coisas que você enfrentou, assim como o apóstolo Paulo fala: vós sofreis em vão. Você sofreu por amor a Cristo, mas agora você quer abandonar Cristo no caminho. Não é o tempo de abandonar a Cristo, mas é o tempo do homem, aleluia, olhar para Cristo e dizer: Senhor, com tudo aquilo que eu já passei pelo Senhor, eu não vou largar a minha cruz, eu vou te seguir até o último dia. Cristo não foi covarde, por isso é que mesmo sendo apunhalado, cuspido, maltratado, ele carregou a cruz até Golgota. Ele sabia
sabia onde ele queria chegar. Você está no cristianismo, mas você não sabe qual é o propósito de você estar no cristianismo. Deus te chamou e ele te colocou em um determinado lugar, mas a determinação de chegar até onde você quer chegar não depende somente de Cristo, mas depende também de você. Vamos chegar até Golgota, porque em Golgota tem a nossa vitória. Vamos chegar até a terra de Canaã, porque na terra de Canaã tem a nossa vitória. Aquele que não quer chegar até Canaã é aquele que saiu do Egito, mas quer carregar os costumes do Egito na terra de Canaã. Você não pode entrar lá, você vai ficar no deserto. Na terra de Canaã só pode entrar aqueles que são tementes e obedientes à palavra de Deus, e aquele que não é obediente vai ficar no deserto, sim. Glória a Jesus. É tempo de fazer a vontade de Cristo. Oh, crente menino, crente medíocre, é tempo de você acordar. É tempo de você saber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. É tempo de você saber que enquanto estivermos aqui na terra, vamos passar por coisas terríveis, mas isso não pode abalar a nossa fé. Por isso é que Paulo se vangloriou por ele ter as marcas de corpo, aleluia, por ele ter as marcas de Cristo em seu corpo. As marcas de Cristo para Paulo simbolizava sofrimento, simbolizava tribulação, mas apóstolo Paulo não se deixava levar por isso. Por isso é que apóstolo Paulo fala: ninguém há de me separar do amor de Cristo. Se luta te separa do amor de Cristo, é porque você ama mais a luta do que Cristo. Se a fome te separa de Cristo, é porque você ama mais a fome do que Cristo. Se a falta de roupa te separa de Cristo, é porque você ama mais os vestuários e menos a Cristo. Se o casamento te separa de Cristo, é porque você ama mais o teu casamento, inclusive a Cristo. Cristo diz: aquele que amar mais o seu pai, esposo, esposa, mais do que a mim, não é digno de ser o meu servo. O servo digno é aquele que, independentemente daquilo que acontece, ele não olha para as coisas da terra, mas ele olha para o céu. Por isso é que o salmista disse: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E esta palavra puesta está na tábua do teu coração, e que Deus possa fazer uma coisa, hermano, hermana, na tua vida. Daqui quem saúda é o pastor Edmilson, o pequeno de Deus, Ministério Pentecostal, Doutrina de Deus. Paz do